Frieza destruiu o planeta Vegeta e foi o maior favor que ele fez pro universo. E ele não sabia disso. Porque se o planeta Vegeta existisse até hoje, o Goku nunca vira Super Saiyajin. O Bills destruiria tudo de qualquer jeito. E a Terra? A Terra ia acabar sendo dominada por um demônio verde sem ninguém para salvar. Mas o mais bizarro, e isso eu vou provar com biologia, com matemática e com o próprio Toriyama, é que Frieza, ao poupar os Saiyajins, garantiu a própria invencibilidade para sempre. E no final desse vídeo, você vai entender por que a destruição foi inevitável. Antes de tudo, precisa entender o que é o planeta Vegeta nesse cenário. Não é liberdade, é uma prisão dourada. Os Saiyajins, eles trabalham pro Frieza. Eles limpam planetas, matam a civilização nativa e entregam o terreno para vender pro maior lance. Em troca, eles ganham tecnologia, naves e armaduras. É uma relação de escravidão corporativa intergaláctica. E o Rei Vegeta? Ele senta num trono, mas se ajoelha pro Frieza toda vez que tem uma reunião. Porque a primeira forma do Frieza, a mais suprimida, a mais fraca, tem um poder de combate de 530 mil. O Rei Vegeta, no máximo 12 mil. Não tem briga, não tem rebelião, só tem humilhação. Mas espera, se o planeta existe, o Príncipe Vegeta também existe. E aí você pensa, beleza, Vegeta fica mais forte, vira Super Saiyajin e derruba o Frieza, certo? Errado! E o motivo vai te deixar com raiva. O Vegeta desse universo alternativo cresce como o guerreiro mais forte do planeta. Lidera frotas, conquista mundos, é o general mais brutal da história Saiyajin. Mas o poder dele estagna entre 18 e 25 mil. Sabe por quê? Porque o que fez o Vegeta do cânone explodir de poder foram as quase mortes. O fenômeno Zenkai. Toda vez que um Saiyajin quase morre e se recupera, ele volta mais forte. Na Terra, contra Goku, e na Namekusei contra os Arbon, Rekome e o próprio Frieza. Cada derrota era um upgrade. Aqui, ele nunca enfrenta ninguém que quase possa matá-lo. Ele comanda legiões, sempre tem backup. Ele nunca cresce de verdade. É o filho do rei mais poderoso do universo, que nunca vai passar de uma formiga perto dos oficiais do Frieza. E o Goku? O Goku é onde as coisas ficam perturbadoras de verdade. Kakaroto nasce com um poder de combate baixíssimo, classe baixa. No cânone, Bardock, com as intenções de Frieza, manda ele numa cápsula de contrabando pra Terra. Ele cai num penhasco, bate a cabeça e esse traumatismo craniano literalmente reprograma quem ele é. Apaga o instinto assassino de Saiyajin. Sem isso, ele é mandado pelos canais oficiais da Força Frieza para um planeta de baixo risco. A missão: exterminar a população nativa. Usar as transformações de Ozaru na lua cheia para destruir exércitos primitivos. Nada de Son Gohan ensinando compaixão. Nada do Mestre Kami ensinando o controle de Ki. Nada de Kaiô elevando seus limites. Kakaroto vira um assassino eficiente, bruto, com poder de combate entre 1500 e 3000 na fase adulta. Nisso, ele é comparável com o Raditz, o personagem mais fraco da saga Saiyajin. O guerreiro que era destinado a rivalizar com deuses da destruição, passa a vida inteira como uma engrenagem descartável do império do Frieza. Mas aqui tá o detalhe que ninguém fala. Mesmo que o Kakaroto e o tivessem potencial genético para virar Super Saiyajin, existe um bloqueio biológico que o Frieza sem querer implantou na raça inteira. O próprio Toriyama explicou isso numa entrevista em 2018. Para virar Super Saiyajin você precisa de 3 coisas ao mesmo tempo: densidade crítica de célula S no sangue, poder de combate base acima de 3 milhões e um gatilho emocional devastador, tipo ver o seu melhor amigo ser assassinado na sua frente. As células S são o ponto central. Sabe o que as produz mais rápido? Não é treino, não é batalha, é ter um espírito gentil, é viver em paz, é ter compaixão. Os Saiyajins do universo 6, o universo gêmeo, viram Super Saiyajin com facilidade porque evoluíram como guerreiros que protegem, não que dominam. Gerações de bondade acumulando células S no DNA. No universo 7, Goku conseguiu porque passou a infância no campo com o vovô Gohan, aprendeu artes marciais baseado na espiritualidade, desenvolveu empatia real. Tudo isso foi incubando células S silenciosamente por anos. Agora imagina uma raça inteira que desde o nascimento é condicionada para matar, conquistar e obedecer ordens de extermínio. A opressão de Frieza, que obrigam os Saiyajins a viverem imersos em violência eterna, sem nunca experimentar a paz. Funciona como o esterilizador genético das células S. O Frieza, sem saber, criou um antídoto biológico perfeito contra o Super Saiyajin. Ao não destruir o planeta, ele garantiu que o lendário guerreiro dourado jamais surgisse. A lenda ficaria exatamente nisso, uma lenda vazia. Mas tá bom, digamos que de alguma forma Vegeta ou Kakaroto acumulassem célula S o suficiente. Ainda teria outro problema, o problema roxo, com orelha de gato e humor
péssimo. O Bills acorda. Ele sempre acorda. A profecia do Super Saiyajin Deus não muda. O Deus da destruição do universo 7 vai atrás do guerreiro da visão dele. Só que dessa vez a busca não leva pra Terra. Leva direto pro planeta Vegeta. Ele aterra, humilha os guardas, humilha o Rei Vegeta, que percebe na hora que o Bills faz o próprio Freeza parecer um filhote. E faz a exigência. Me apresentem o Super Saiyajin God ou eu destruo o sistema solar. O ritual do Super Saiyajin God exige 6 Saiyajins de coração puro. 6! Num planeta inteiro de assassinos imperiais. Você consegue ver o problema? O Rei Vegeta manda buscar os únicos Saiyajins que não têm sangue nas mãos. Gine, a mãe de Kakaroto, que é conhecida para ser dócil demais para as batalhas. Tarble, o irmão pacifista do Vegeta, que foi exilado exatamente por não ter o instinto assassino. Beats, um técnico logístico que fugiu de toda a missão de combate por pura covardia. E para fechar os 6, recorrem aos fetos, bebês recém-nascidos que ainda não foram corrompidos pela doutrina do Estado. Fizeram o ritual. A aura vermelha acende. Alguém vira o Super Saiyajin God. E aí Bills avança animado. E com o primeiro soco, o Deus some. O problema é que o poder do Super Saiyajin God não é fixo. Ele é proporcional ao poder base de quem recebe a transformação. O Vegeta desse universo tem um poder de combate em torno de 25 mil. Mesmo com a energia divina, o que nasce é um deus de brinquedo. O Bills nem sente o golpe, fica entediado em 3 segundos. Resultado? Bills levanta a palma da mão, Hakai. Planeta Vegeta vira poeira. De novo, mas dessa vez sem o drama, sem o legado, sem o herói que vai vingar tudo, apenas fim. Enquanto tudo isso acontece no espaço, a Terra tá indo pro ralo sozinha, sem o Kakaroto caindo de bebê no Monte Paozu, sem o vovô Gohan encontrando uma criança alienígena, sem Goku. A Terra não tem protetor e as ameaças não esperam. Primeiro, o Pilaf reúne as 7 esferas do dragão sem ninguém no caminho, pede domínio sobre o mundo. A magia funciona, o mundo é dele por um tempo, mas o Pilaf é inepto. E logo o exército Red Ribbon, com os generais militaristas e mercenários, assim como o Tal Pai Pai, dá um golpe e toma tudo. Começa uma ditadura tecnomilitar global. O Yantia continua ladrão no deserto. O Tenshinhan, assassino frio da escola da garça, sem nenhuma rendição. Kuririn talvez morra num conflito menor num templo. Nenhum deles tem motivo para se unir. Nenhum deles conhece o Goku. Não existe grupo. Não existe defesa. Então chega o Rei Demônio Piccolo. A panela lacrada no oceano não tem proteção eterna. Alguém a abre. Arqueólogos, pesquisadores da Red Ribbon, atrás de armas místicas. Não importa. Piccolo sai. E diferente da Red Ribbon com seus tanques e mísseis, Piccolo é uma força da natureza, que contra a bala derrete antes de chegar. Cidades inteiras viram crateras. O Red Ribbon é obliterado. A Terra tem um novo rei. E esse rei institui loterias de mortes anuais para o seu entretenimento pessoal. E sabe o que não acontece? O Dr. Gero nunca criaria os androides 17, 18 e a Célula. Porque toda a motivação do Gero era se vingar do Goku. O garoto que destruiu a Red Ribbon sozinho. Sem Goku, sem vingança. Sem vingança, sem androide. Sem androide, sem Cell. E essa ameaça simplesmente não existe. E o Majin Buu? Babidi chega na Terra em busca de energia de guerreiros poderosos para despertar um monstro. A energia que ele precisa é equivalente a guerreiros do nível de Super Saiyajin 2. Na Terra dominada por Piccolo, não tem isso. Babidi varre o planeta com os detectores de energia e não encontra nada. Coleta o casulo de Buu, frustrado, e vai buscar em outro planeta. O Buu nunca desperta na Terra. A Terra sobrevive, mas como uma escravidão perpétua, sob um demônio sobrenatural. Sem herói, sem esperança, sem Dragon Ball. E aqui tá a ironia que fecha tudo. A mais cruel, a mais elegante e a mais perturbadora de todo esse cenário. Freeza destruiu o planeta Vegeta com medo. Medo de que um dia surgisse um Super Saiyajin que o derrubasse. E essa decisão que parecia um erro estratégico, uma paranoia de um tirano, foi exatamente o que tornou esse Super Saiyajin possível. Porque ao mandar o Kakaroto pra Terra como um bebê, ao criar o trauma do exílio, ao forçar a raça a carregar a dor da extinção, Freeza plantou todas as sementes que precisavam florescer. A gentileza de Son Gohan, o treinamento do Mestre Kami, o ódio purificado de Namekusei, as células S se multiplicando num ambiente de paz. Se Freeza tivesse sido racional, se tivesse calculado que os Saiyajins eram úteis demais para eliminar, ele teria criado um ambiente perfeito para nunca ser superado. A violência contínua que imporia inibiria as células S para sempre. Nenhum Super Saiyajin, nenhum Super Saiyajin God, nenhum Blue. A destruição foi o Crisol, foi o forno que fundiu o herói. Sem aquela explosão, sem aquela decisão aparentemente genocida e irracional, o universo inteiro ficaria preso numa ditadura galáctica e sem fim, com a Terra
Terra apodrecendo com o demônio verde e Freeza reinando para sempre. O Freeza quis ser o vilão da história, mas acabou sendo sem querer o criador do herói. Se esse cenário alternativo te deixou com o queixo caído, eu tenho uma pergunta pra você. Se Goku nunca tivesse virado Super Saiyajin em Namekusei, qual seria o limite real do poder dele sem a transformação? Deixa aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo destrinchando isso. E olha, se você chegou até aqui, é exatamente o tipo de pessoa que o canal quer ter por perto. Nerd de verdade, que curte aprofundar, não só resumo raso. Então já se inscreve aí e vem pro time. Eu fico por aqui, até a próxima.